Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 em diante, que vai nos dizer assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra aqui no livro de Tiago. Tiago, um dos discípulos de Jesus Cristo, irmão de Jesus, né? E Tiago vai nos dar algumas diretrizes, Tiago vai nos orientar quando nós estivermos passando por algumas provações, por algumas tentações. Tiago vai falar acerca das provas e das tentações, porque nós sabemos que a tentação só vira pecado quando nós caímos em uma tentação. Porque nós podemos lembrar quando Jesus foi ali batizado por João, e a Bíblia vai nos dizer que o Espírito levou ele até o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. E nós sabemos que Jesus Cristo venceu as suas tentações e Jesus rebateu com a palavra. Muitas das vezes nós somos tentados e às vezes não resistimos àquela tentação, naquela área, e caímos na tentação, e aí sim vira um pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer, Tiago vai nos falar: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Nós olhamos para este versículo aqui e podemos até imaginar como é que a Bíblia está dizendo para que eu me alegre, eu me regozije quando eu cair em várias tentações. Se a gente for parar para analisar com a nossa mente e olhar com os nossos olhos humanos, a gente vai ver que a Bíblia está se contradizendo. Quando o próprio Jesus vai dizer que é para a gente ter bom ânimo, porque no mundo terás aflições. Tenha bom ânimo. E a gente olhando aqui Tiago falar, eu paro para analisar o porquê eu tenho que me alegrar quando eu cair em várias tentações. Porque automaticamente, como eu falei, a tentação, ela não é um pecado. E se nós conseguimos vencer as tentações que está ao nosso dia a dia, nós temos que nos alegrar, porque maior é que vive em nós do que está no mundo. Maior é aquele que faz eu e você resistir àquela proposta que não vai agradar a Deus, resistir àquelas tentações que não vai agradar a Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo não merece que eu e você caia nas tentações,
por algo que vai ficar aqui na terra. Mas Tiago está dizendo: tenha grande prazer, tenha grande gozo quando cair em várias tentações. Porque, como eu falei, se nós resistirmos às tentações, a gente vai notar que Deus está conosco, nos segurando para que a gente não caia naquelas tentações. Mas ele continua falando aqui: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tiago vai falar acerca da prova. E ele está dizendo: olha, essa tentação, essa provação que você está passando, e você tem que resistir, vai produzir paciência. E muitas das vezes faltamos a paciência na nossa vida. Quando a Bíblia vai dizer no Salmo 40, esperai com paciência, esperei com paciência, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que ser pacientes. Mas muitas das vezes a correria, muitas das vezes ali a agitação, muitas das vezes o corre-corre diário não deixa que a gente tenha paciência em alguns assuntos e alguns aspectos da nossa vida. E Tiago está dizendo: a tentação vai gerar a prova, vai produzir paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa. Quando nós estamos ali reformando alguma coisa, né? Ali pega uma casa e começa a construir ali do terreno que não tem nada, nós temos que ter paciência e esperar o tempo que aquele pedreiro, que aquele engenheiro, que aquele mestre de obra vai nos falar para que a gente possa morar naquela casa. Quantas pessoas estão realizando o seu sonho de ter uma casa própria, de ter um automóvel, de ter uma moto, uma bicicleta, o que for, mas tem que ter paciência para ali juntar aquele valor para poder comprar. E aqui a Bíblia está dizendo para quando você cair nas tentações, que vai gerar uma prova, que vai produzir a paciência. E no verso 4 ele vai falar: tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita. Se nós formos muitas das vezes afobados ou apressados em algo que ali poderia levar mais tempo para que a gente possa entregar em perfeitas condições para alguém, nós podemos ultrapassar e aquela correria acabar com o sonho das outras pessoas. E aqui ele está dizendo: tenha paciência na sua obra para que seja perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. A paciência vai fazer com que nós sejamos completos e perfeitos naquilo que nós estamos fazendo. Se é um serviço, se é uma dedicatória, não sei o que é, mas se nós tivermos paciência, aquilo que nós estamos fazendo vai ser perfeito e completo, e não vai faltar nenhuma coisa. Mas a palavra vai nos dizer: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que Tiago está dizendo aqui para mim e para você. Agora ele vai falar sobre outro tópico, a sabedoria. Olha como ele está dizendo aqui, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Me recorda ali em
na passagem que está lá em 1 Reis ou 2 Reis, quando, se eu não me engano, é 2 Crônica, quando Salomão oferece ali o seu sacrifício, seu holocausto com 1000 boi, e ali Deus aparece para Salomão na mesma noite e diz: pede-me o que queres que eu te dê. E ele vai dizer que eu quero sabedoria para guiar este grande povo. Salomão pediu sabedoria a Deus para fazer a obra de Deus. Salomão poderia pedir tantas coisas, que se eu e você tivesse no lugar de Salomão, hoje diante de Deus, que pode realizar todos os nossos sonhos, com certeza eu acho que este pedido de Salomão, alguns não pediriam. Já pensou uma pessoa que está ali cuidando de outra, na cama, mais de 10, 5 anos ali no sofrimento com uma enfermidade, ou faltando uma parte do seu corpo, um rim, ou o que seja, uma perna, e agora Deus aparece para essa pessoa e diz: pede o que queres que eu te dê. Certamente essa pessoa ia pedir que funcionasse outro rim, ia pedir uma saúde perfeita, ia pedir que levantasse aquela pessoa que estava naquela cama. Certamente as pessoas pediriam isso para Deus, mas Salomão foi e pediu a Deus sabedoria, e o próprio Deus disse para ele: porque não pediste a morte dos inimigos, não pedisse bens materiais, e Deus disse que ia acrescentar tudo na vida de Salomão, e que não ia ter um rei não igual a ele. Meus irmãos, e aqui Tiago está dizendo para mim e para você: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Que a pior coisa é quando nós precisamos de alguém, precisamos de algo, e vai pedir para aquela pessoa, e de repente tem um desentendimento e aquela pessoa lança no nosso rosto: naquele dia você precisou de mim, naquele dia eu fiz isso, naquele dia foi bom para você. Porque nós podemos fazer 99 coisas boas para uma pessoa, mas no dia que não der para a gente fazer uma, aquela pessoa ali não vai reconhecer o que você já fez, e sim o que você deixou de fazer. Mas Deus não. Tiago está dizendo aqui para mim e para você: mas Deus não é assim. Peça sabedoria a Deus, que Ele não vai lançar no seu rosto, e será lhe dada. Então, meus irmãos, peça sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria para fazer aquilo com paciência. Sabedoria nós temos que pedir a Deus, porque esse sim nos dá e nos lança no nosso rosto. Mas a palavra continua dizendo, no verso 6, Tiago vai falar: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha que Tiago está falando aqui. Peça. Ele no 5 ele vai dizer: se falta sabedoria em você, peça a Deus, que Ele não lança no rosto. Mas ele vai falar: peça porém com fé. O que nós temos que pedir a Deus, nós temos que pedir com fé, sem duvidar, porque na dúvida Deus não opera. Deus não divide sua glória para ninguém. Deus não pode nos abençoar, sendo que a gente não acredita que aquela bênção vai vir.
Pela misericórdia dele, talvez ele possa sim. Mas o que Tiago está falando aqui é que nós temos que pedir com fé, sem duvidar. Sem duvidar de que ele pode fazer todas as coisas. Porque foi assim lá no Éden. Quando a serpente veio até ela e disse, como foi mesmo que Deus falou? E ela vai dizer, de toda a fruta nós podemos comer, menos daquela ali, porque no dia que a gente comer, a gente certamente morrerá. E Satanás incorporado naquela serpente vai dizer que nada. Quando você comer, você vai ser igual a ele. Seus olhos vão se abrir. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E Eva viu que a fruta era boa, desejou aquela fruta e comeu e deu ao seu marido. E aí veio toda aquela destruição que teve ali. Destruiu o relacionamento com Deus, que era limpo. Destruiu a visão de um do outro, que era sem pecado. Eles andavam nus e não tinha maldade. Mas quando eles viram que estava nu, ele foi lá e botou uma folha de figueira. A palavra vai dizer que quando Deus vai e passa pelo jardim e chama por Adão, Adão vai dizer, eu ouvi a tua voz e me escondi. Destruiu o relacionamento, a intimidade com Deus. É assim que Satanás opera, matando, roubando e destruindo, porque a dúvida entrou no coração de Eva. E o desejo dos olhos, a consciência dos olhos, ali foi mais forte do que a ordem que Deus deu para Adão. Não coma daquela fruta. E aqui Tiago está dizendo, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha como Tiago está dizendo, aquelas pessoas que duvidam é igual a onda do mar. A onda que vai para um lado, vai para o outro, e ali é lançada de uma parte para a outra. Ele compara as pessoas que duvidam do agir de Deus como a onda do mar. Que de repente vem aquela onda forte, grande, mas depois ela passa. Depois vem outra menor. Tiago está dizendo, é aqueles que duvidam que Deus pode fazer todas as coisas. Por isso que nós temos que confiar. Confiar naquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus nos assegura que nós entramos em uma guerra mais do que vencedores. Então, nós temos que confiar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Confiar e pedir sem duvidar e ter fé, que o que faz a nossa fé crescer cada dia mais é as obras que nós fazemos. Porque lá em Hebreus vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que fazer a obra para que a nossa fé aumente cada vez mais. E a palavra continua dizendo, no versículo 12, quando Tiago vai falar, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Mais uma vez, Tiago está ressaltando aqui a importância de nós passarmos pela tentação. A importância de nós vencermos uma tentação. Porque quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, como eu falei, e depois a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e ali neste momento de fraqueza é que o inimigo se apresentou.
quando ele estava com fome, porque ali ele estava como homem também, ele estava ali no momento de fraqueza e Satanás, o acusador, o tentador, se apresentou. Ele nunca vai deixar para se apresentar quando nós estivermos ali forte, firmado, lendo, jejuando, orando, pregando, louvando. Ele sempre vai procurar uma brecha para querer entrar e fazer o que ele vem fazer no mundo. A palavra de Deus diz que ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. E aqui, quando Jesus estava ali, naquele deserto, que ele venceu a tentação, quando ele foi no momento de fraqueza, mas aquele que serve ao Senhor Espírito em verdade, mesmo estando forte fisicamente, o Espírito tem que estar pronto. Porque o próprio Jesus vai dizer, a carne é fraca, mas o Espírito tem que estar pronto. E Jesus estava ali, e depois que Jesus venceu aquela tentação, a Bíblia vai nos dizer, e vieram os anjos de Deus e os serviram. Quando ele venceu aquela tentação, os anjos de Deus veio e serviram. E aqui Tiago está dizendo, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Olha o que ele está falando, quando nós formos tentados, ele vai falar bem-aventurado, feliz. É quando a gente for tentado, é o homem que for tentado, é o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, meu irmão, então, minha irmã, se eu e você passamos aqui por tentações, nós temos que passar com alegria, porque nós temos que vencer essas tentações, e só vence pedindo a Deus sabedoria, só vence pedindo a Deus e não duvidando, só vence essas tentações se nós nos colocamos na posição aquela que Deus quer que nós fiquemos. E ele vai falar aqui, assim como o anjo veio e serviu a Jesus Cristo naquele deserto, ele vai falar, a qual o Senhor tem prometido aos que ama, a coroa da vida. Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser fiel naquilo que nós acreditamos. Ser fiel naquilo que Deus depositou na nossa mão, mesmo sendo falho e pecador, mesmo sendo pessoas que às vezes duvidamos de algo que está na nossa mão, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele há de aperfeiçoar aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, há de aperfeiçoar até o fim. Então o que nós temos que fazer é confiar. Mas a palavra continua dizendo, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Às vezes, as pessoas que estão ali sendo tentado por algo, e às vezes pensa e acha e até duvida se aquilo ali é de Deus. Mas Tiago está dizendo, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O mal não pode fazer nada se Deus não permitir, não pode tentar a Deus, porque Deus também não tenta ninguém. Mas a palavra vai dizer, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Olha o que a palavra está dizendo aqui, meu irmão. Mas cada um
é tentado quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Ele está dizendo, cada um passa por suas tentações, mas quando é enganado pelo tentador e cai na tentação, ele é enganado pela sua própria concupiscência dos olhos, seu desejo dos olhos, os desejos carnais. Então, ele mesmo se deixa ser tentado. E Deus não pode tentar ninguém. Tiago está dizendo para mim, para você, tome cuidado para que você não caia na sua própria tentação, não seja atraído pela consciência dos olhos, não seja atraído pelos desejos dos olhos, os desejos do coração, os desejos carnais, aquilo que a carne tem prazer. Mas antes disso, ele fala aqui algumas diretrizes. Ele todo momento está mostrando para mim e para você. Tenha paciência. A sua obra é perfeita, que sejas perfeito e completo, sem falta de alguma coisa. Ele vai falar aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ele fala aqui a todo momento para nós que temos paciência, produzir pela nossa fé. Ele fala aqui, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Mas ele também ressalta, mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. A tentação, já falei, mas vale a pena repetir, só vira pecado quando nós somos atraídos. O que eu e você temos que ser deixado ser atraído é pelas as obras de Deus, é pelas vontades de Deus, é pelo aquilo que vem do alto. É isso que nós temos que deixar. E na hora que nós estivermos passando pela prova, nós temos que nos lembrar que nós não estamos só. Jesus Cristo passou tudo o que passou e mostrou que ele venceu para nos dar vida, e ele chegou o momento que ele estava só, que nenhum pai poderia fazer nada por ele, porque foi esse o preço que ele veio pagar aqui. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele vai dizer, Senhor, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ele olhou para o canto, olhou para cima, olhou, não viu Deus em lugar nenhum. E ele ora dessa maneira. Deus meu, por que me desamparaste? Ao contrário de mim, de você, que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, nunca nos desampara. Nunca ele nos deixa só. Pode uma mãe, um pai se esquecer do filho, mas Deus nunca se esquecerá de nós. Onde quer que nós estejamos, mesmo se estiver lá no fundo, num ventre de um grande peixe, e orar para Deus ter misericórdia, Ele tem. Ele faz aquele grande peixe nos colocar num lugar que Ele quer. Foi assim que Ele fez com Jonas. Mas esta é uma pregação para outro dia. Não importa qual lugar que nós estejamos, Deus sempre vai nos ouvir. Bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Mas eu quero finalizar no verso 15, quando ele vai falar: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. De
que se questione do seu próprio pecado. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Depois que aquela pessoa que for atraído pelaquela tentação, depois que ele ali é consumido pelaquela tentação, que ele cai naquela tentação, agora ele vai falar, depois havendo a consciência concebida, os desejos sendo concebido, dá luz ao pecado. Aí sim, a tentação vira pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Por isso que a palavra diz, o meu povo peca, por não examinar as Escrituras. O salário do pecado é a morte. E aqui se faz este versículo se cumprir. Depois, havendo consciência concebida, da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Meus irmãos, e ele termina dizendo, não erreis, meus amados irmãos. Não erre, não caia na tentação, não consuma a consciência, o desejo, a lascívia, porque vai gerar o pecado e o pecado gera a morte. Um abismo chamando outro abismo. Mas a palavra de Deus nos diz e nos assegura que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus nos assegura que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A palavra de Deus nos assegura, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nessa palavra. Lembre-se, a tentação só vira pecado quando nós caímos na tentação. Mas quando nós vencemos aquela tentação, nós temos que se alegrar. Nós temos que ficar felizes. Porque Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.